Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga, tua doce voz, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Quem sente a fidelidade dele, cante. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A minha mãe tinha quase 46 anos e ela queria ter um filho, mas não podia. Ela estava no período da menopausa, não ovulava mais, mas ela queria ter um filho. Aí queria criar o neto de 4 anos. Minha irmã olhou para ela e disse assim: Deus vai lhe dar um filho. Eu disse: mas como pode, minha filha? Eu já tenho 46 anos, nem ovulo mais. Aí ela disse: Deus deu um filho a Sara com 90 anos, como é que não pode lidar com quase? Ele dá. Aí poucos dias ela começou a enjoar, sentia alguns sintomas, foi para o médico. Quando chegou lá no médico, o médico disse: talvez seja uma gravidez psicológica assim da mente, ou um mioma, alguma coisa, a senhora deve estar doente, mas vamos marcar um ultrassom. Aí ela ficou esperando a ultrassom, mas ansiosa, foi lá para o ciclo de oração em Olinda 7 no RO, dobrou o joelho e disse: Jesus, fala comigo. Aí Jesus falou com ela, disse assim: não estás doente, estás esperando um menino. Esse menino vai cuidar de ti na tua velhice. Coloca o nome dele, Josafá, eu vou me utilizar dele no louvor. Quando ela chegou no médico, irmã Judite, que foi fazer ultrassom, aí o médico disse para ela: é um menino. Ela disse: eu já sei, doutor, mas a senhora fez outra ultrassom antes dessa, não é a primeira. E como sabe que é um menino? Lá na igreja Deus disse que era um menino. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu Te dou todo o meu ser. Bondade me seguirá. Dá para levantar a mão para o céu e declarar. Diga com a alma, diga que Ele é fiel. És fiel em Ele vai cumprir. Tu vai ver ele andar de paletó, de gravata, entrar dentro da igreja, vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai cumprir a promessa, está de pé, te alegra, chora na presença dele, porque ele é fiel. Diga que ele é fiel, diga que ele é fiel, cante, cante. És fiel, ele é fiel, ele é fiel,
Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ei, som. Saiu. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
Ele não vai jogar pra cá. Acho que foi. Aí foi. A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, ouvintes do podcast Jesus Pode. Com muita alegria que estamos iniciando mais um podcast nessa noite, pedindo a tua licença para adentrarmos ao teu lar e junto neste momento fazermos um culto, um momento de celebração ao Senhor, mas também um momento de bate-papo, de informação da palavra do Senhor, né? Está aqui conosco no estúdio, né, o evangelista Eliel Portela, um obreiro da casa do Senhor. A paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, irmão Sandro, irmão Lucas, irmão Abner, todos que estão nos assistindo, acompanhando este Jesus podcast, né? Isso, amém, que bênção. Paz do Senhor, irmão Abner, também âncora do programa. Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria estarmos aqui em mais um episódio do Jesus Pode. E desde já agradeço a todos os irmãos que estão ao vivo, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu peço também para que os irmãos compartilhem essa live com todos os seus amigos, seus parentes, para que nós possamos estar hoje juntos em mais uma reunião, mais uma entrevista aqui. E muito obrigado a todos que acompanham, muito obrigado a todos que nos seguem no Instagram, que nos seguem aqui no YouTube, no Facebook também. E que Deus abençoe a vida de cada um também. Agradecemos ao irmão Eliel por ter citado o convite. Deus abençoe o irmão Eliel. E creio que Deus tem grandes coisas para essa noite. Aleluia, que bênção. Queremos também mandar um abraço especial para minha esposa, a irmã Nicole, né, que nos auxilia no bastidor da programação do Jesus Pode. Que Deus abençoe a sua vida, né. Queremos cumprimentar também o pastor Ângelo, né, pastor presidente aqui do campo de Passo Fundo. No nome dele também aos demais pastores. Pastor Mauro Bonato também faz parte da equipe do Jesus Pode. Todos os obreiros de congregação, os distritos, né, líderes de departamentos, jovens, adolescentes, crianças, que Deus abençoe. E você também que muitas vezes está procurando um conteúdo para assistir na internet e parou agora assistir o Jesus Pode, seja muito bem-vindo. Não troque de estação, não mude, né, de programação, fique conosco até o final, não perca cada momento agora, são precioso da palavra do Senhor. Nós não queremos nos alongar, queremos conhecer o evangelista Eliel, o senhor irmão Eliel. Irmão Eliel, para os irmãos que estão assistindo, nós gostaríamos de saber quem que é o irmão Eliel, né? Pai de família, né? Obreiro da casa do Senhor. Fique à vontade, Deus abençoe. Pois bem, meus irmãos, para quem ainda não nos conhece, meu nome é Eliel da Rosa Portela, somos filho aqui da Igreja de Passo Fundo, Assembleia de Deus, filho do então saudoso irmão Antônio Portela, que foi muitos anos tesoureiro da igreja, secretário da igreja. Também filho da irmã Ide Portela, que por muitos anos foi uma líder de jovens aqui do campo, da nossa igreja de Passo Fundo. Casado com a irmã Salete e pai do Arthur. Já fazem 25 anos que somos casados e servimos a Deus aqui na nossa igreja, desde então. Chegamos em Passo Fundo, não sou nascido em Passo Fundo, sou nascido em Porto Alegre, mas eu digo que sofri dessa igreja porque cheguei aqui com 8 anos, com 8 anos de idade em Passo Fundo, vindo de Porto Alegre, e desde então servindo Deus aqui, desde o tempo do pastor Germano, servindo a Deus aqui, cresci aqui, escola dominical, adolescente, juventude, e estamos até hoje aí, Aleluia. Com a esposa e o filho. Que bênção, irmão Eliel. E como é que é? O irmão nos falou que já tem uma longa data, uma longa caminhada na vida cristã, né? Sim. Como é que é servir Deus aqui na igreja de Passo Fundo? A igreja de Passo Fundo, assim, irmão, nós que temos, assim, graças a Deus, um pouco de conhecimento no nosso estado, até algumas igrejas fora do estado, eu posso dizer assim, até sou meio suspeito, né? Porque desde criança, né? Desde da infância na igreja, é uma igreja assim, posso dizer, diferenciada, né? Não menosprezando as outras de forma alguma, mas a Assembleia de Deus é uma igreja que desde o tempo do pastor Germano sempre focou no ensino da palavra, né? No estudo da palavra, escola dominical, e foi perdurando. Depois o pastor Júlio Oliveira, da mesma forma, pastor João Maria, pastor Ângelo, né? São pastores que são preocupados em relação a isso. Amém. O alimento para a igreja. Então,
Pode-se dizer que a igreja de Passo Fundo não é qualquer alimento que ela aceita, né? Não é qualquer alimento. Quando tu sai do estado, eu mesmo tive uma experiência de 2 anos que eu fiquei fora do estado, até comentei isso, eu comentava com a minha família, né? Louvores bonitos, organização bonita, mas o alimento era, posso dizer, bem fraco, bem superficial, né? Graças a Deus, Passo Fundo tem um alimento bem consistente, um alimento profundo. Nós temos aqui mestres, pregadores na nossa cidade, sempre teve, né? Mestres, pregadores. Então é gratificante servir a Deus em Passo Fundo, porque o alimento é bem dado. Amém. Glória a Deus por isso. Dado, Né? né? E é bom nós vermos, né? E agora, estando aqui em Passo Fundo, você que está acompanhando o Jesus Pode, né? O irmão Eliel é o evangelista da Casa do Senhor, o irmão Abner era suspeito de falar, porque é criado aqui, né? Só não nasceu na igreja porque não tinha culto no dia, né? Mas criado aqui na igreja, a igreja de Passo Fundo é uma igreja da palavra, né? E a própria Bíblia vai dizer, né? Crescei na graça e no conhecimento. Nós vemos outras igrejas, denominações, né? Nós não estamos aqui para apontar, mas nós vemos que são levados por ventos de doutrinas que são passageiros, né? E se não tiver a palavra, não permanece, né? Então, se a igreja foi fundamentada nos alicerces da palavra, é uma igreja que se mantém, né? E graças a Deus o Estado completa 100 anos, nós completamos 88. Né? Então, é uma igreja que é firmada na palavra, irmão Lucas. Pode vir as crises que vierem. Isso é normal, né? As crises vêm. Ninguém está imune a crises. Igreja nenhuma está imune a crises. Mas ela é uma igreja firmada na rocha, não na areia. Sim. Né? Permanece de pé. Pode vir. E já passamos por crises aqui em Passo Fundo, ao longo dos anos. Veja bem, a igreja está com 88 anos, né? Quantas crises já passou? E a igreja permaneceu de pé, permaneceu forte, crescendo. Nunca deixou de crescer, né? E um dos grandes pilares disso é a palavra, né? Doutrina, a palavra. Então a gente se sente feliz e honrado, né? Fazer parte desta igreja amada. A própria palavra, entrando no contexto da nossa programação de hoje, né, diz que nós temos que frutificar no reino, né? E uma igreja tem que frutificar no reino do Senhor, né? Então, cada um frutificando de uma forma, né, mas todos ligados na mesma videira, que é Cristo, né? E entrando nesse tema, hoje nosso tema especial é o fruto do Espírito, né? Irmão Eliel, irmão Abner, né? O que é o fruto do Espírito? Nós estamos com os nossos amigos, ouvintes que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, né, que viram a divulgação que hoje nós estaremos adentrando sobre esse tema, discorrendo, comentando, né, sobre o fruto do Espírito. Muitas vezes o pessoal acaba confundindo com os dons espirituais, né, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Então, irmão Eliel, fique à vontade para estar trazendo da parte dos céus a palavra que Deus tem colocado no teu coração, ministrando. Aí nós vamos conversando para entender, compreender de uma forma, né, um pouco diferente, talvez você que está acostumado a ir no culto, né, mas aqui vai ser levada a mensagem da palavra do Senhor. E pedimos para que você também, se tiver dúvida, deixe seu comentário no Facebook, ali nos comentários, no YouTube também, pode deixando sua pergunta, seu comentário, e assim que possível nós vamos estar respondendo. Se não agora, de pronto, na próxima programação nós estaremos respondendo. Irmão Eliel. Muito bem, é um assunto importantíssimo, irmão Lucas, irmão Abner, para você que está nos assistindo, o fruto do Espírito. O que vem ser o fruto do Espírito? O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ali ele fala desse fruto. E é interessante nós notar ali que ele fala do fruto, né? Ele usa o termo singular. E ele faz um contraponto com relação às obras da carne. Se nós analisarmos, nós vamos ver que as obras da carne está no plural. Ele pluraliza as obras da carne e traz no singular o fruto do Espírito. Então, veja bem, é um fruto com 9 virtudes. É como se fosse uma laranja, a laranja com 9 gomos. Mas é um fruto só, é a laranja, uma laranja. Um fruto com 9 gomos. Assim é o fruto do Espírito. Diferente das obras da carne. Ele diz, as obras da carne são obras da carne. Não é a obra, é obras. Por que essa diferença? Porque o fruto do Espírito é uma operação
em nós é um trabalho do Espírito Santo. É Ele que opera. É a pessoa do Espírito Santo que opera isso em nós. Que nos estabelece, que nos ajuda, que nos faz adquirir essas virtudes. E as obras da carne não. As obras da carne, o que fragmenta, o que alimenta, o que constitui, o que faz com que cresça, se desenvolva, é o coração humano. Coração mau. Então veja, são duas coisas importantes aqui. Nós, quando nos convertemos, irmão Lucas, nos convertemos de uma situação terrível. O homem antes de Cristo, ele possui 4 características. 4 características antes de Cristo. Ele é morto, culpado, escravo e, até anotei aqui para não me esquecer direitinho, ele é morto, culpado, escravo e inimigo de Deus. Então, isso é o ser humano. Ser humano sem Deus é isso. Então, veja bem, ele tem culpa, ele é morto por quê? Longe de Deus, morreu espiritualmente, não conhece Deus, não tem Deus. Ele é escravo e inimigo de Deus. Então, isso abre portas para que o seu caminho, para que tudo que ele faça venha agradar o quê? Venha agradar a sua carne, alimentar a sua carne. Quando nós nos convertemos, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, existe algo aqui interessante que nós precisamos saber, que pela graça sois salvos. Favor de Deus para nós, que é a graça. Recebemos Jesus, aceitamos, nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos o que nós somos, reconhecemos que somos inimigos de Deus. Veja bem, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que reconhecer que somos inimigos de Deus. Quando o Evangelho bate em nós, quando o Evangelho vem até nós, nós temos que entender quem nós somos. Reconhecemos que nós somos inimigos, somos escravos do pecado, somos mortos e deixa eu botar aqui para não me esquecer mais. Somos culpados, mortos, inimigos e escravos. Isso é nós. Então nós temos que reconhecer isso. A palavra faz nos reconhecer isso. Aí que nós nos arrependemos. Nos arrependendo entra a conversão. O que é a conversão? A conversão é um milagre. É um milagre de Deus na nossa vida. É o milagre da conversão. Jesus converte, transformando essa natureza aqui, transformando isso, que é a culpa, a morte, o inimigo, o escravo, transformando isso numa salvação. O que é a salvação? A salvação é a aplicação. A salvação é aplicada em mim quando eu me converto. Jesus aplica em mim a salvação. Ou seja, quando eu recebo a salvação, ela está sendo aplicada por Deus. Resumindo, para o problema da culpa, eu sou justificado. Isso é a aplicação da salvação. Para o problema da morte, eu sou regenerado. Isso é a aplicação da salvação. Para o problema da inimizade, eu sou reconciliado. E para o problema da escravidão, eu sou remido. Então a aplicação diretamente ela é aplicada de 4 formas. Para os 4 problemas do ser humano. Não é? Com relação ao problema da inimizade, a salvação é aplicada de forma reconciliadora. Eu sou reconciliado. Junto com a reconciliação, vem o batismo com o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, porque ele é promessa do Pai. Promessa do Pai para quem? Para a igreja. Então só recebe o Espírito Santo quem é aí? Igreja, quem foi salvo, quem foi convertido. Se converteu, recapitulando, se converteu, a salvação é aplicada. Eu tenho 4 problemas antes da conversão. Eu tenho 4 características antes da conversão. Eu sou culpado, sou inimigo de Deus, sou morto e sou escravo. Quando eu me converto, a salvação vem direto, é aplicada direto. A salvação ela entra de forma específica. Então, somente contextualizando. Eu tenho que entender que a minha salvação é de forma específica. Ou seja, eu tenho o problema da culpa. Sou justificado. Eu tenho o problema que eu sou morto. Eu sou regenerado. Eu tenho o problema da inimizade. Eu sou reconciliado. Eu tenho o problema da escravidão. Sou escravo do pecado. Me converti, sou remido. E recebo aí a promessa do Pai, que é o Espírito Santo.
Aí, meus irmãos, sendo a justificação instantânea e a regeneração instantânea, o que é justificação? É Deus olhar para mim como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado. Os moldes, né? Então Deus olha para mim a partir de agora, através do sangue de Cristo, zerou, foi justificado. Zerou, foi justificado. Sou regenerado, uma nova criatura. Isso é instantâneo. O processo da inimizade, que é a reconciliação, né, vem a adoção. A aplicação do Pai, eu sou adotado. Meu nome é escrito no livro da vida. Quando eu sou remido, eu recebo o quê? A santificação. O que é a santificação? Santificação é o padrão de Deus para a minha vida. O que é o padrão de Deus? Agora eu tenho um padrão. Existem dois padrões para mim viver. O padrão do mundo e o padrão de Deus. O que é o padrão de Deus? Isso se chama santificação. Um exemplo bem prático. Agora que eu sou convertido, entendeu? Tem um padrão para me criar meu filho. Isso é a santificação. Aonde que está esse padrão? Não está com a psicóloga do mundo. Não está lá com o terapeuta do mundo. Não está com o psicopedagogo do mundo. Está aqui na Bíblia. Como é que eu devo criar meu filho? Esse é o padrão de Deus. Santificação, padrão de Deus agora para a minha vida. Como eu devo me relacionar com minha esposa? Não é a psicóloga do mundo que vai dizer como é que eu tenho que me relacionar com a minha esposa. Não é o terapeuta que vai dizer como é que eu tenho que me relacionar com a minha esposa. Agora é santidade, agora é padrão de Deus. É a Bíblia que vai me dizer como é que eu tenho que me relacionar com a minha esposa. Isso é santidade. Isso é padrão, isso é santidade. Então o que vem ser o fruto do Espírito? Não é santidade. O fruto do Espírito é o Espírito Santo me fazendo ser parecido com Cristo. Entendeu? É o Espírito Santo que me faz, que me ajuda, que me capacita, que me molda a ser parecido com Cristo. Quem quer ser parecido com Cristo é fruto do Espírito. Santidade não é ser parecido com Cristo. Santidade é o caminho, é o padrão do céu. É um padrão estabelecido que Deus deu. Entendeu? Se eu quiser ser parecido com Cristo, fruto do Espírito. Isso é interessante. Né? E Paulo cita aqui aos Gálatas as 9 virtudes. E são divididas em 3. Veja bem, as três primeiras virtudes, que é amor, gozo e paz, que o Espírito Santo vai me... De que forma que o Espírito Santo vai me preencher? Através do meu interesse também, né? Sou convertido agora. Estou no primeiro amor, sou convertido. Estou na casa do Senhor. É através da minha ida nos cultos, da minha participação na igreja, da minha consagração, através da oração, porque o apóstolo Paulo diz assim no início aqui do que ele cita aqui essa citação, ele fala que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Né? Forma que nós vamos ser guiados pelo Espírito? Se consagrando, né? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a palavra. E o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando a ser parecido com Cristo. Através do quê? Primeiro, em relação o cristão com Deus. Então, quando se fala em amor, gozo e paz, está falando da nossa relação com Deus. O cristão com Deus. Nós e Deus. Né? O que é o gozo? O que é o amor? Amor é a essência principal, porque Deus é amor. Amor é o fundamento da nossa vida. Né? Sem amor não tem como viver, não tem como dizer, tu é cristão sem amor, porque Deus é amor. É interessante que é uma virtude, é um atributo de Deus, o amor. É um atributo comunicável. Deus tem os atributos incomunicáveis, que ele não comunica com ninguém, e os seus atributos comunicáveis. E o amor é comunicável, ou seja, dá para ter uma relação. Isso aqui é interessante, Abner, irmão Lucas, que o amor muitas vezes a gente deixa passar de lado. Mas o amor ele é fundamental para tudo. Para tudo. Eu não posso tirar o amor de nada da minha vida. Se eu estou aqui com os irmãos, conversando, nós estamos aqui tendo uma relação aqui com relação à palavra, aqui, o debate aqui, nós não podemos tirar o amor nem dessa conversa. O amor é padrão para tudo.
E o Espírito Santo nos capacita a ser parecido com Cristo no amor, em relação a Deus também. Porque Deus, Jesus Cristo, ele amou Deus acima de todas as coisas, né? E é o primeiro mandamento também, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a nossa relação, amor. Só que não é somente derivar manifestar o meu amor somente para Deus. Eu amo a Deus, amo o próximo e amo a mim como próximo. Né? Então, veja bem, o amor ele tem que estar firmado lá no relacionamento familiar. O amor tem que estar firmado lá no relacionamento do casal. Nada vai funcionar no casamento se não tiver amor. Nada vai funcionar entre filhos, pais, se não tiver o amor. Nada vai funcionar para nós pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, se não tiver amor no nosso coração. Não vai. O amor é essência, porque Deus é amor. Então é a essência de tudo. Né? E ele continua, né? Ele fala que o amor, gozo, alegria, contentamento, tranquilidade. Veja que Jesus Cristo, se nós pesquisar a vida de Jesus Cristo, tanto nos evangelhos como Lucas, nós vamos ver que em hipótese alguma Jesus deixou de ter contentamento, tranquilidade e alegria. Hipótese alguma. Mesmo nos momentos difíceis. Mas existia gozo. Né? Paz. Né? Paz. Tranquilidade íntima e perfeita, situação de calma interior. É interessante que a palavra diz que nós temos que ter paz conosco, paz com Deus, paz com o próximo e paz conosco. Qual é o antônimo da paz? O antônimo da paz é perturbação. Só vê hoje, nos dias que nós estamos vivendo, existe muita perturbação na sociedade. A perturbação leva a uma grave doença, como se diz, hoje o mundo diz que é uma grave doença, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é a pessoa não conseguir enxergar o futuro. A depressão são traumas do passado. A ansiedade é tu não poder ver, é tu não ter perspectiva de futuro, não poder enxergar o teu futuro. Tu fica ansioso, perturbado, sem paz. Porque tu não consegue ter perspectiva de futuro. O que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou estar empregado amanhã? Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou ter trabalho amanhã? Como que será o dia de amanhã? O que será o dia de amanhã? Isso aí vem o quê? Isso aí vem uma intranquilidade. Né? A pessoa fica perturbada. Gera o quê? Uma ansiedade. E ansiedade é o mal do século. Vamos dizer assim, né? Sim. É o mal do século. E a ansiedade, meus irmãos, nos tira aquela referência que é de sermos parecidos com Cristo. Aí nós precisamos do Espírito Santo. Porque não vem de nós. Vem do Espírito Santo. Através do fruto. A nos alimentar, nos encher, nos colocar em nós, nos produzir em nós essa virtude que é a paz. Para conseguir viver nesse mundo tenebroso. Não é? Que não é fácil, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Como é que nós vamos pedir paz para uma pessoa desempregada? Não é? Como é que nós vamos pedir paz para uma pessoa que está no leito de enfermidade? Uma pessoa com diagnóstico de câncer. Tenha paz, irmão. Eu sei que o teu diagnóstico é de câncer, tenha paz. Como é que nós vamos pedir paz para uma pessoa dessa? Você está entendendo? É uma obra do Espírito Santo. Entendeu? Mas ali o Espírito Santo vai dar paz. Entendeu? Ali no leito de enfermidade o Espírito Santo vai dar paz. Ali no desemprego o Espírito Santo vai dar paz. Entendeu? Ali na dificuldade o Espírito Santo vai trazer a paz. É ali. Por quê? Para não afetar o meu relacionamento com Deus. Que diz que eu tenho que ter paz com Deus, com o próximo e comigo. Não vai afetar o meu relacionamento com Deus e não vai afetar o meu relacionamento com o próximo. Chega perto do perturbado para te ver. O que acontece?
Nem conversar com a pessoa perturbada no dia mau. É complicado. Jesus Cristo, quando ressuscitou, que chegou até os discípulos estavam atormentados porque não sabiam o que ia acontecer. Jesus morto, sepultado. Estavam todos perturbados, atônitos, sem perspectiva do que ia acontecer no amanhã. O que Jesus faz quando chega lá? A primeira coisa que Jesus faz é o quê? Paz seja convosco. Eles estavam o quê? Perturbados, ansiosos. Estavam ali atônitos entre eles. Jesus, paz seja convosco. Primeira coisa, paz seja convosco. Então é interessante. Bom, Lucas. Então essa primeira parte nós estabelece uma relação com Deus. Relação com Deus. Então aqui, para mim ter um relacionamento bom com Deus, eu tenho que ter amor, gozo e paz. Relacionamento bom, o Espírito Santo me ajuda, nos ajuda nisso, para que venhamos ter um relacionamento gostoso com Ele, e vencer a carne, porque a nossa briga, a nossa luta é contra a carne, contra as obras da carne, é contra a carne, porque a nossa natureza não foi extinta, não saiu dali. Nós temos uma natureza divina, mas a natureza pecaminosa está ali ainda, a natureza adâmica ainda está ali. Tem uma guerra. Nos convertemos, o que é a conversão? Apenas a natureza divina nós recebemos, natureza divina. Mas a adâmica está ali, a carnal está ali. Nós nascemos assim, somos assim. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Agora, o apóstolo Paulo fala aqui também, a segunda parte, é o relacionamento, faz com relação nós e o próximo. Sermos parecidos com Cristo para lidar com o próximo. Primeiro é ser parecido com Cristo para lidar com o relacionamento com Deus. Segundo é ser parecido com Cristo para lidar com o próximo. Então ele diz que a primeira coisa para mim se lidar com o próximo eu tenho que ser longânimo. Primeira coisa, longânimo. E aqui é pesado. Porque longânimo significa ser paciente. Paciência. Mas se eu quiser ser parecido com Cristo, eu tenho que ter paciência. E eu tenho anotado aqui um conceito, até sublinhei aqui para não faltar em nada aqui. Diz assim, Abner, olha o que é a paciência. Refere à capacidade de suportar insultos. Então essa é o trabalho que o Espírito Santo tem conosco, nos ajuda, nos capacitando com essa virtude, porque nós queremos ser parecido com Cristo, esse é o objetivo, cristão tem que ser parecido com Cristo, e nos fazendo longânimo, que é a capacidade de nós suportar os insultos. Insultos de quem? Do próximo. E detalhe, suportar calado. Foi o que Cristo fez, Cristo, todos os insultos que ele sofreu, ele suportou calado. Todos. Na cruz, aonde ele andou, por onde ele andou na terra, ele suportou calado com relação ao próximo. Interessante isso. Não diz para mim me defender do insulto. A longanimidade, a paciência não diz para mim me defender do insulto. Diz que é para mim suportar um insulto. Quer saber o original? Para quem não tenha dúvida, é macrotúmia, do grego, que é o mesmo significado. Refere-se à capacidade de suportar o insulto, calado. Então é por isso que ser cristão, ser parecido com Cristo é diferente. É que nem diz o ditado, irmão, eu não tenho sangue de barata. Claro que não tem sangue de barata, ninguém tem sangue de barata, mas o Espírito Santo nos ajuda a ter. O sangue de Cristo. Porque Cristo, o sangue de Cristo, O Espírito Santo nos ajuda a ter o sangue de Cristo. Não tem o de barata, mas o Espírito Santo faz nós ter o de Cristo. É melhor ainda. Melhor ainda. Então veja, são coisas que não são fáceis, irmão Lucas. Sim. Mas por isso que diz, é o Espírito Santo que faz isso. Mediante a busca, nós somos levados a buscar
Oramos muitas vezes, não estou dizendo que está errado, de forma alguma oramos para adquirir muitas vezes. Deus nos abençoa para adquirir nosso carro, para nos formar, para nossa casa, para o nosso trabalho. Oramos, né? Mas esquecemos de pedir para o Espírito Santo, moço. Olha o fruto, Espírito Santo. Não é? Os frutos, eu quero ser parecido com Cristo. Né? Quero ser parecido com Cristo. Às vezes oramos, Senhor, me santifica. Santificação está visível, são degraus. Os padrão. Eu tenho dúvida, como criar meu filho? Seja santo para criar teu filho. Está escrito na Bíblia como deve ser criado. Isso é padrão. Agora, eu quero ser parecido com Cristo. Né? Ser parecido com Cristo é um trabalho grande. Quem é que vai me transformar? Quem é que vai me fazer, nós, seres caídos, que fomos convertidos por Ele, regenerado, justificado por Ele, cheio de defeito, quem é que vai nos fazer a suportar insulto de alguém? Quem na terra vai nos fazer isso? Mas Cristo é assim. Isso é Cristo. Aleluia. Se eu sou cristão, eu tenho que ser assim. E quem é que vai me fazer ser? Só o Espírito Santo. O trabalho dele. É fruto. Né? Só que são 3. Ele não acabou por aí. Veja bem, ele não acabou por aí. Veja como era Cristo. Não acabou por aí. Ele traz aqui a benignidade. Olha o que é benignidade. Ele diz assim, olha só. Além de suportar os insultos, além de suportar os insulto caladinho, paciente, ainda que seja o seu coração, ele tem que abençoar o agressor, o que insultou. Já estava difícil, né? Agora complicou mais ainda. Entendeu? Não dá para facilitar. A longanimidade, a paciência era só suportar o insulto calado. Pronto, tá quietinho, beleza, caladinho. Só que agora não. Não é só isso. Ele tem que ser benigno também. Ele tem que suportar calado e ainda tem que abençoar quem insultou ele. Tremendo, né? Por que ele tem que abençoar quem insultou? Por que Cristo faz isso? Por que ele fez isso? Por que tem que abençoar? Por que nós temos que abençoar? Porque a palavra bênção, quando eu digo assim, Deus te abençoe, irmão Lucas. Deus te abençoe, irmão Agni. Significa que, quando eu digo abençoar, significa que eu estou te consagrando a Deus. São 5 significados a palavra abençoar. Tem 5 significados. Eu digo abençoar. Eu abençoo Abner. Eu abençoo o irmão Lucas. São 5 significados a palavra abençoar. E um dos significados é consagrar alguém a Deus. Então, quando a pessoa te ofende, te agride, te insulta, tu é parecido com Cristo porque o Espírito Santo te deu essa virtude, nos deu essa virtude. Somos parecidos com Cristo, nós ficamos calados, quieto, e não somente calado e quieto. Nós consagramos essa pessoa a Deus, dizendo, eu te abençoo, meu irmão. Consagramos a Deus. Aí é com Deus o negócio. Aí é com Ele. Essa pessoa é consagrada a Deus. Está consagrado. O que é consagrado? Separou ele para Deus. Separou essa pessoa para Deus. Então agora é Deus que vai cuidar dele. Está separado. É com Deus, seja lá quem for. É Deus que vai cuidar, ou seja, não é nós. É Deus. O que Jesus disse para Paulo quando Paulo se encontrou com Cristo no caminho? O que Jesus disse para Paulo? Paulo fazia o quê? Me persegues. Para que mais insulto, né? Morte, insulto, povo de Deus, a igreja, insultada. Saulo, né? De Tarso. Quando Cristo se encontrou com ele, o que Cristo disse? Saulo, por que me Persegues. Ele não disse por que tu persegue a igreja. Não é? Por que tu persegue meus discípulos? Por que tu matou Estevão? Por que tu persegue lá a igreja de Jerusalém? Por que tu persegue meus pastores e meus obreiros? Por quê? Não. Porque me persegues. O assunto é com ele, não é com nós. É com ele. Então veja bem, por isso que, sendo parecido com Cristo, nós temos que ficar calados mediante um insulto e abençoar. E ele não para por aí. Daí ele diz que nós temos também que ser bondosos. Bondade.
O que é a bondade? Agatone no grego refere ao homem bom. Aí o que esse homem bom faz? Além de suportar o insulto, desejar o bem ao agressor, ele também tem que fazer o bem para o agressor. Não somente desejar, mas fazer o bem para ele. Ou seja, tem a prática. Né? Além dele ficar caladinho, né? Quietinho, como se não tivesse acontecido nada, tem que entregar ele para Deus, consagrar ele para Deus, abençoar ele, porque o apóstolo Pedro disse que a igreja foi chamada para abençoar. Entendeu? Tem que abençoar ele e ainda tem que fazer o bem para ele. Né? Tem que fazer o bem a ele ainda. Oportunizou tudo que ia acontecer, tem que fazer o bem. Eu tenho que estar disposto a realizar o bem para ele. Para essa pessoa que me agrediu, para essa pessoa que nos praticou o insulto. Ou seja, concluindo, ser parecido com Cristo é isso. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem faz isso? O Espírito Santo. Né? Então veja, esse é o relacionamento com o próximo. Cristo age assim com o próximo. É dessa forma que ele age com o próximo. Se eu sou cristão, se eu sou parecido com Cristo, é dessa forma que eu tenho que agir com o próximo. Logo, se eu não fizer isso, eu não estou sendo cristão. Não estou sendo parecido com Cristo. Paulo disse assim, sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Ou seja, eu sou parecido com ele. Ou seja, olha a ousadia de Paulo, né? Paulo disse, sede meus imitadores. Quando vocês olham para mim, vocês veem Cristo. Então é para imitar eu. Olha a ousadia. Vocês estão vendo um cristão aqui, ó. Porque eu imito ele. Eu imito ele. Então, quando vocês olham para mim, vocês estão olhando para ele. Que eu imito ele. Né? Então, isso é a beleza do cristianismo. Né? Isso é a beleza do cristianismo. É as pessoas veem nós, Cristo. Isso é a beleza de ser cristão. É muito mais do que pregar, muito mais do que dar um estudo, muito mais do que cantar. É muito mais do que... A beleza do cristianismo é isso. É tu lá, tá lá na rua e a pessoa vê, pá, ele é um cristão. Ele é diferenciado, é um cristão. Essa é a beleza do cristianismo. Glória a Deus. A beleza de ter Cristo. Essa é a beleza de ter Cristo. Né? E o Espírito Santo faz isso em nós. Aleluia. Né? E terceiro, eu não sei até que horas vai. Fica à vontade, irmão. Terceiro, então, para nós não ficar muito, né, só contextualizando aqui. Terceiro ainda, aí sim, daí tem o frutos, as virtudes com relação a nós mesmos. Veja bem, primeira parte é com relação a Deus. Segunda é nós imitar Cristo com relação a Deus. Imitarmos a Cristo com relação ao próximo. E agora imitar a Cristo com relação a si mesmo. Né? E a primeira coisa que ele fala aqui é a fé. Né? A fé, o fruto da fé, a virtude da fé, não é somente aquela virtude, aquela fé que a gente está acostumado assim, a crer. Não é somente isso. Essa fé aqui, em primeiro lugar, é aquela fé da fidelidade, da lealdade. Fidelidade, lealdade. Né? Eu sou leal a Deus, custe o que custar. O mundo está acabando. Eu não estou transformando o mundo, ele está acabando, mas a minha fé em Deus não muda. É inabalável. Era aquilo que aconteceu com Jó. O mundo acabou para Jó, mas Jó não negava. Isso é lealdade. Isso é fé. Por isso que Deus disse, ó, tá vendo meu servo? Meu servo. Meu servo elogiou ele diante de Satanás. Mas ele tinha uma fé inabalável. Abraão. Fidelidade. Pô, Abraão, único filho. Vou ter que entregar meu filho? Não vou entregar. Eu vou dar o meu filho. Fidelidade, obediência. Né? Fé. Né? E fé na vitória. Crendo na vitória. Porque tudo, nós temos que ter ciência, irmãos, que tudo é passageiro nesse mundo. Tudo é passageiro. E as lutas, as dificuldades, os problemas também são passageiros. Também são passageiros. Além de nós ter a fé natural, que é nascida conosco, todo ser humano nasce com a fé natural. A fé natural é aquela que nasceu com o ser humano. Por isso que a gente muitas vezes questiona as pessoas que não são cristãs e elas têm uma vida positiva, uma vida de fé, uma vida de recompensa, uma vida, né? Isso é fé natural.
fé natural. Quando nós nos tratamos de Cristo, quando nós tratamos de cristão, não que nós venhamos ser pessoas derrubadas, não é isso. Mas a nossa fé, ela vem ser uma fé espiritual. Fé em Cristo, fé na palavra, fidelidade em Deus. O nosso propósito de vida é Deus, é Cristo, é ser parecido com Cristo. Ser parecido com Cristo. Ele dizia, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas que ele listou ali serão acrescentadas. Né? Serão acrescentadas. Né? Ou seja, a obediência, a fidelidade a ele. Né? E vos serão acrescentadas. Então, a Bíblia diz, sem fé é impossível. Olha o termo que a Bíblia usa. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o combustível do crente. O crente não anda sem fé. É o nosso combustível. Um carro não anda sem combustível. O cristão não anda sem fé. E fé sem obras é morta. Eu tenho que transparecer, eu tenho que mostrar. Cristo mostrava a fé dele. Né? Que também é morta. A fé sem obras é morta. Que Cristo mostrava as suas obras também. Ele mostrava. Mas eu tenho que agradar a Deus, sendo fiel a Ele. Né? Sendo leal a Ele. Né? Porque senão é impossível agradá-lo. Leal. Eu lembro que quando nós éramos piá aqui na igreja, gurizão aqui na igreja, aqui, eu lembro que nós, os tempos não eram na escola, estudando, não era muito diferente de hoje. Existia muita, porque eu lembro que nós pegamos um tempo de muito catolicismo na escola. Eu sou um tempo que eu tive aula de religião e as pessoas que davam aula de religião para nós eram pessoas que, não é como hoje que é liberado, mas eles enfrentavam a nossa fé. Enfrentavam uma pessoa que era cristã. O predomínio na época era, nós estávamos ali numa transição do período militar para a democracia, e aí todo mundo sabe que naquele período a religião oficial do Brasil era católica. Então existia e muitas vezes nós éramos, na escola nós éramos insultados. E nós sempre tínhamos em mente nessa época, eu lembro que nós sempre tínhamos em mente, olha, quando insultarem a religião, tudo bem, não vamos criar briga por causa da religião. Mas agora, quando insultarem Jesus, aí nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Havia um combinado, então. Quando insultarem a religião, nós vamos brigar por causa da religião. Né? Que a gente sabe que o catolicismo é lei aí, né? Tá mandando aí. Agora, não fale mal de Jesus. De Jesus, não. E muitas vezes nós era piazada, gurizada, e nós não aceitava que falasse mal de Jesus. Não, de Jesus não. Nós brigava de Jesus, não. Imagina falar mal de Jesus, de jeito nenhum. Nós levantava a mão lá, não aceito falar mal de Jesus, não é assim. Então, às vezes queriam distorcer a Bíblia. Me lembro que tinha uma professora que quis distorcer a Bíblia com nós lá com relação aos milagres a Moisés, que saiu do Egito e aquelas águas, e Moisés não passou no Mar Vermelho, porque as águas nesse período eram rasas, passaram por cima da água, eram rasas. Aí nós, professor, mas dá licença, mas então só tem que ler. Como é que foi afundado o exército de Faraó? Diz a Bíblia que foi afundada, a senhora concorda que ele saiu do Egito, está na Bíblia, sim, concordo. Tá, e como é que foi afundado? Né? Então nós, com relação à palavra e Jesus, nós tínhamos que defender. Né? Isso significa, isso é lealdade. Nós não podemos deixar o nosso Jesus. Podemos deixar o nosso Jesus de lado. Podemos deixar que pise no nosso Jesus. Não podemos deixar que fale da palavra de Deus. Né? Que sabemos que são dias difíceis, mas nós temos que combater. E a fé nos leva a isso. A fé nos leva a defender o nosso Cristo. Nos leva a ser leal a Ele. Né? Nos leva a ser... imitando a Cristo. Não vamos causar uma briga, porque é fruto do Espírito, mas nos leva a defender no argumento, na palavra. Não, peraí, não é assim. Não é por aí. É a lealdade a Cristo. Os que me negarão, eu me negarei. Eu negarei Ele naquele dia. A Bíblia diz, né? Aquele que me negar naquele dia, eu negarei. Então não podemos negar a Cristo nesse sentido. Né? Isso é fé. Isso é fé. Não ficar lá com medo, acovardado, escondido. Né?
Às vezes nós somos cheios do Espírito Santo aqui na igreja. Pulamos, cantamos, nos abraçamos, choramos. Mas vamos ver lá fora, no colégio, na escola, como é que está a nossa fé lá. Lá no trabalho, como é que está a nossa fé? Né? Que bandeira eu levo lá? O que eu levo lá quando estão afrontando a Cristo? Quando estão afrontando a palavra? Né? O que eu estou mostrando? Eles estão me vendo que eu sou cristão? Que eu tenho Cristo na minha vida? Isso é fé? Não me acovardar. Né? Não ficar ali cabisbaixo, ali quieto, os caras humilhando Jesus. Esconder a fé. Humilhando Jesus e eu ali, o cristão quieto. Batendo na Bíblia o cristão ali. Não, peraí, não é assim. Temos uma posição. Né? E segundo, mansidão. Mansidão significa humildade, modéstia. Torna-se uma pessoa pacífica. Pacífica. O que é ser pacífico? Pacífico é a pessoa que traz a passividade, né? O reconciliador tem que ser pacífico, porque senão ele não consegue reconciliar. Tem que ser pacífico. Por quê? Porque o reconciliador, se o reconciliador não for pacífico, ele vai sempre puxar para um lado. Porque ele vai ter que ouvir os dois lados. Os dois lados vão até ele. Né? Se ele não for pacífico, ele não vai trazer resultado. Ele vai até conseguir reconciliar, mas ele vai puxar para um lado. Agora o pacífico não. O pacífico já diz, ele é manso, ele é humilde, ele é modesto, mas ele é pacífico, sereno e brando. Pacífico, sereno e brando, ele vai conseguir intervir, vai reconciliar. Porque ele não vai ter lado. Entendeu? Não vai ter lado. Então nós temos que ser assim. Por quê, irmão Lucas? Porque em todo segmento social sempre vai ter divisões. Sempre vai ter fofocas, contenda, dissensões. Todo segmento social vai ter isso. Né? Tudo. As pessoas pensam que isso é coisa de igreja. Não é coisa de igreja isso. Isso é coisa do segmento social. O ser humano é assim. O ser humano é argumentador e fofoqueiro. O ser humano gosta de uma notícia. Né? Gosta muitas vezes de um atrito. Por nada às vezes. Acontece uma inimizade. Né? Aí que entra Cristo. De que forma? Aí que entra o cristão. De que forma? Através da mansidão. Através da mansidão. Ele não vai puxar um lado. Ah, mas o fulano gosta de ti, o fulano não gosta de ti. Ele não vai alimentar. Ele vai reconciliar. Sendo pacífico. Né? Sendo manso. Passividade. Por isso que a Bíblia diz, né? O manso herdará a terra. O manso herdará a terra. Ou seja, ele vai conseguir. Entendeu? Ele vai conseguir. Ele vai colocar a planta ali e vai funcionar. Vai herdar. Né? E finalmente a temperança, né? Que nós temos que ter. Temperança é fundamental na nossa vida, em todas as esferas da nossa vida. A temperança, temos que ser temperado. O que é ser temperado? Temperado significa autocontrole e domínio próprio. Nós temos que ter autocontrole, temos que ter domínio próprio na nossa vida. Né? E como que a gente adquire isso? O Espírito Santo. Não tem como. Né? Não tem como nós sair do momento de desequilíbrio, de destemperamento e querer mudar para si próprio. Posso até fazer cursos, né? Cursos para tentar mudar, mas não vai. Só o Espírito Santo que vai, porque o fruto é ele, é obra dele. Aleluia. É obra dele, né? É dele. Né? A gente vê testemunhos de pessoas que se converteram, aceitaram Jesus e eram destemperados. Botavam tudo fora, perdiam tudo, destemperados. E Jesus transformou. Hoje são equilibrados em todas as áreas, econômica, social, todas as áreas. Eram destemperados. Né? E hoje são pessoas equilibradas. Né? Pessoas com bom fruto, com o caráter de Cristo, parecidas com Cristo. Né? Então, veja bem, repito, isso aqui é a beleza do cristão. Isso aqui é a beleza. O Espírito Santo nos torna, nos faz ser parecidos com Cristo, nos faz ser diferenciados. Isso aqui é a beleza. Nós somos lá, o cristão, coisa linda. É o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo. Como diz a palavra. É a beleza do cristianismo. É a beleza, nossa, diferente.
Imagina lá na fábrica, lá na faculdade, lá na escola, lá no bar, lá na vizinhança. Né? A pessoa é diferente, porra. Né? Por quê? Porque tem esse diferencial na sua vida. E esse diferencial aqui nos faz ser parecido com Cristo. Faz-nos ser cópia de Cristo. Aleluia. Igual a Cristo. Então, nós podemos resumir que, na verdade, as obras da carne, irmão Léo, são obras produzidas por nós, né? Obras produzidas pelo nosso Mentira, coração mau. sedução, lascívia, enfim. Mas o fruto do Espírito, o Espírito atuando, o poder do Espírito atuando, tomando ação no espírito humano. Sim. Ou seja, para nós negarmos a nós mesmos e sermos mais parecidos com Cristo. Claro, nós fôssemos sim. resumir. O Espírito Santo atuando no nosso espírito, né? Nosso espírito, como diz Paulo aqui, ó, mas olha aqui, ó, no 5, 3, no 18 ele diz, ó, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Né? Então, nós somos guiados pelo Espírito. Aleluia. Guiado por Ele. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, né, que é a saudação final do culto, né, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Comunhão do Espírito Santo, né, que significa o quê? Intimidade, parceria, isso é comunhão, né. Então, como somos guiados íntimo dele, e ele nos faz vencer. Ele nos capacita, ele nos faz produzir essas virtudes, ele nos dá essa virtude. Isso aí é coisa linda, não dá? Imagina uma pessoa, né, que vem do mundo lá, toda errada, né? Como diz a gíria, né? Toda aquele, antes de se converter, né? Todas essas práticas horríveis, daí se converte. A gente fala eu posso dizer assim, usando o termo bem assim, bem coloquial assim, é o discipulado do Espírito Santo. Entendeu? É o discipulado do Espírito Santo. Né? Quando nos convertemos, né? Nos batizamos, nos convertemos, nos batizamos, estamos ali tomando ceia, né? E ficamos ali, e agora, o Espírito Santo vem, aí começamos a jejuar, começamos a andar em Espírito, ler a Bíblia, né? Buscar batismo com o Espírito Santo, buscar as coisas de Deus, vir para a igreja, vir para o culto, e o Espírito Santo começa a trabalhar. Não, agora tu vai receber um discipulado, agora eu vou te ensinar, agora eu vou te colocar na prática. Aleluia. É um discipulado prático dele, é um cuidado prático dele. Por isso que João fala, está escrito lá em João, que o Espírito Santo está em nós e entre nós. Né? Em nós e entre nós. Entre quem? Entre a igreja, ele é da igreja. Então ele faz isso para a igreja, para que nos tornamos parecidos com Cristo. E vencemos isso aqui, né? Essas obras da carne aqui, ó. Vencer isso aqui, que não é fácil. Né? Uma pessoa deixar de fumar. Como cristão, nós devemos buscar então a governança do Espírito Santo na nossa vida. Governança do Espírito Santo. Não sermos nós queremos governar a nós mesmos, mas pedir que o Espírito venha nos governar. O Espírito Santo que venha nos guiar. Né? Ele está conosco para isso. Ele está com a igreja para isso. Então, quando nós estamos sendo guiados por Ele, o que Ele faz? Ele nos torna parecido com Cristo, que é a chave do cristianismo. Por isso que eu digo, o símbolo do cristianismo não é um peixe. Não é um peixe. É uma cruz. Somos cristãos, é a cruz. Não é? Nós temos que nos crucificar. E o Espírito Santo nos guiar. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Apóstolo Paulo. Não é? Ele vive em mim. Estamos crucificados. E o Espírito Santo é que nos dá essa beleza. É Ele que nos faz ser cristão de verdade. É Ele que nos faz ser cristão. Não é? Através do fruto. Posso dizer isso? Que o Espírito Santo é que nos faz ser cristão. Cristão é ser parecido com Cristo, através do fruto do Espírito. Né? Que nos faz ter essa virtude. Virtude de que somos cristãos. Glória a Deus por isso. A prova do cristianismo é as virtudes do Espírito Santo em nós. É a prova de que nós somos cristãos. Nos tornamos parecidos com Cristo. Nós vemos que Paulo também escreve a Romanos, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Sim. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, né? Sim. Outrora, porque a inclinação da carne é a morte, mas o Espírito é vida e paz. Vida e paz. Então, para nós encontrarmos, alçarmos a paz e termos a vida plena, né? Sim. Alcançarmos a questão que o Paulo vai também falar, que nós buscamos a plenitude do varão perfeito, que é Cristo. Nós temos que encontrar a plenitude no Espírito. No Espírito, varão perfeito. Glória a Deus. Que é Cristo, exatamente.
Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Então veja, irmão Lucas, Abner, a preocupação que nós temos que ter é essa. Esse é o foco que nós temos que ter. Foco da igreja, foco nosso, os convertidos, aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, aqueles que estão na igreja, daqueles que tomam ceia, servem a Deus, né? No geral, de criança até a idade tenra, né? Idade já dos idosos, vamos dizer assim, nossos pais na fé. Todos, o nosso foco, até o arrebatamento da igreja, entendeu? É ser parecido com Cristo, é ser cristão. Esse é o nosso principal foco, né? Porque daí os resultados virão. Se nós temos essas virtudes, nós somos parecidos com Cristo, de resto vai vir. Aleluia. De resto virá. Vamos ser ganhadores de almas, vamos ser cantores, mestres, pregadores, pastores, missionários, de resto vai. O resultado virá. Né? Virá. E nós temos visto aí a igreja não para de crescer. Avançando. Avança a igreja, porque tem cristão ali. Né? Tá ali os semelhantes, tá ali os semelhantes a Cristo, está ali os parecidos com Cristo, estão ali. Né? O Espírito Santo agindo com virtude, né? Está ali. Né? Tem a hora tem a hora da alegria, tem a hora tem a hora da luta, da provação, isso é normal. Nem toda hora a igreja vai estar em festa, nem toda hora a igreja vai estar pulando, cantando, né? Nem toda hora a igreja vai estar em lágrimas, nem toda hora. Tem esse momento, vai ter a hora do choro, da dor, a igreja tem as suas fases. Mas nessas fases, todas elas nós somos parecidos com Cristo. Passamos elas porque caminhamos com Cristo. Né? Andamos com Cristo de forma que o Espírito Santo nos leva a ser assim. Né? Por isso que a igreja não para. Por isso que ninguém para a igreja. Não tem como. Né? Por quê? Porque esse é o foco. Esse é o nosso foco. Nos convertemos, nós temos que estar atentos a isso. O que eu preciso agora? Preciso do discipulado do Espírito Santo. Né? Discipulado do Espírito Santo, aqui, o acompanhamento dele. Ele é o guia agora. Ele é o guia. Pode ver, está escrito aqui, ó. Somos guiados. Né? Ele agora é o nosso mestre, guiados. Nos conduz. Nos conduz. Para ser o quê? Parecido com Cristo. Parecido com Cristo. Esse é o nosso objetivo, nosso foco principal é esse. Ser parecido com Cristo. Depois a coisa vai. Aleluia. Irmão Abner. A gente brincou aqui antes, né, sobre a dificuldade, né, de seguir esses atributos. E realmente a gente lendo aqui é fácil, né? A gente lê aqui só falar. Mas quando a gente vai para o dia a dia é complicado também por causa da nossa natureza humana, né? Que a nossa natureza humana ela é pecaminosa, a nossa natureza é humana. Nós humanos mortais aqui, a nossa natureza é fazer o oposto disso, a gente não fazer isso, né? Sim. E isso também acaba dificultando bastante na nossa vida diária a gente exercer isso. Porque é muito fácil a gente falar que vem na igreja, né? Eu, por exemplo, muito fácil eu falar que eu venho na Assembleia de Deus. Mas o difícil é exercer, né? E realmente é difícil, a gente não pode falar que é fácil, é difícil. Nós sermos parecidos com Cristo não é algo nada fácil. E vem também essa questão que você falou ali do Espírito Santo nos guiar, a questão da confiança, né? Sim. De nós acreditarmos em Deus, de nós confiarmos, né? Que Deus... Que as vontades de Deus são as melhores, né? A gente às vezes não entende as vontades de Deus, né? Acontece alguma coisa e a gente não compreende, mas é importante a gente também confiar na vontade de Deus, né? Também. Sim, claro. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E mesmo a gente às vezes não entendendo, é importante a gente confiar, né? Sim. E a ação do Espírito Santo, na questão do fruto do Espírito, né? Como o Léo tem falado, na verdade é nós externar a operação interna que o Espírito Santo fez em nós. Sim, né? Claro. Nosso desafio é externar para o mundo ver agora a ação do Espírito Santo que estava interno antes em nós. Né? Porque uma coisa é todo cristão receber o Espírito Santo, mas nem todo cristão também é cheio do Espírito Santo. Né? Nosso desafio é buscar mais. Buscar mais. Assim, ó, como o Abner falou, irmão Lucas, humanamente é impossível. Humanamente é impossível esses frutos aqui.
essas virtudes aqui, humanamente. Olha, o destemperado, ser temperado, se transformar num temperado benigno, manso, enfim, humanamente falando, é complicado. Porque essas virtudes aqui não existem na vida, pode dizer assim, carnal. Na vida pecadora, na vida carnal, homens caídos que somos. Né? Por isso que Paulo diz que nós temos que andar em espírito. Ele diz aqui em Gálatas, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então o segredo é ser guiado por ele, porque a obra é dele, é ele que vai implantar em nós. É ele que vai nos conduzir. Então é isso que nós temos que aprender. Aprender a ser guiado pelo Espírito. Aprender a ser guiado por ele. E muitas vezes nós nos sentimos com dificuldades com relação a isso. Ser guiados pelo Espírito. Porque é uma forma espiritual de vida, né? Posso dizer, não é uma forma humana, carnal. Porque para nós é mais fácil o que é humano. Para nós é mais fácil aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente enxerga. A nossa fé, muitas vezes, ela é mais fácil quando é palpável. Né? Quando é palpável. Quando sobe para o metafísico, é mais difícil. Né? Porque a gente não vê. A gente não enxerga. Isso é fé. Né? Como é que eu vou ser guiado por uma pessoa que eu não vejo? Como é que eu vou ser guiado por uma pessoa que eu não... Sim. Como é que eu vou ser guiado por uma pessoa? É uma promessa de Deus, está escrito aqui, mas eu não vejo, não entendo. Né? É espiritual, né? Não é alma, não está nas minhas faculdades mentais, não está nas minhas faculdades do corpo, está nas minhas faculdades espirituais. O que é isso? Fé e consciência. As minhas faculdades espirituais, fé e consciência. Né? Quando eu me converto, por isso que eu sempre digo que a conversão é um milagre. Conversão é um milagre. Milagre por quê? Porque é Deus, é Jesus que muda a minha natureza. Minha natureza pecaminosa, eu tenho a natureza pecaminosa e daí eu recebo a natureza divina. Isso é conversão, o milagre da conversão, a natureza divina. Né? Quando eu me converto, eu recebo a natureza divina. Essa natureza divina me dá a oportunidade de ser espiritual. Porque é a natureza de Cristo, natureza divina, já é a natureza, eu já recebi essa natureza de Cristo. Como é que eu sei que eu me converti? Esse é o termômetro, entendeu? Como é que eu sei que eu me converti? Como é que o cristão sabe que ele se converteu? Porque o termômetro da minha vida é esse. Eu vou saber se eu recebi a natureza divina, se eu me converti. Como é que eu sei que eu me converti? Qual é o termômetro? Conversão é um milagre, é muito fácil. Você pergunta para uma pessoa que levantou de uma cadeira de rodas, que nunca andou, pergunta para ele qual foi o dia e a hora que ele levantou da cadeira de rodas, ele vai dizer. Pergunta para um cego que voltou a enxergar, pergunta para ele qual é o dia que ele voltou a enxergar, ele vai dizer, porque milagre ninguém esquece. Entendeu? Milagre ninguém esquece. Pergunta lá para o canceroso, lá que está lá nas últimas, lá está entubado lá, foi lá e recebeu o milagre de fé, uma oração de fé, recebeu o milagre, Jesus ressuscitou. Pergunta para ele o dia. Ele vai dizer, eu estava lá, tal dia, tal hora, até os minutos ele vai dizer. Porque milagre ninguém esquece. Assim é a conversão. Ninguém esquece o dia que se converteu. Por quê? Porque é um milagre. Entendeu? A pessoa convertida, ela lembra do dia da conversão mais do que o dia do batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é um selo, mas a conversão marca mais. Entendeu? A conversão marca mais. Entendeu? Por quê? Porque a conversão é um milagre. Natureza pecaminosa, isso aqui, ó. E milagre ninguém explica, né, Abner? Né, irmão Lucas? Milagre ninguém explica, pô. Alguém vai explicar o milagre? Nem um médico explica um aleijado levantando a cadeira de roda. Ninguém explica milagre. Quem é que vai explicar a conversão? Tava lá naquela vida pecaminosa, de repente recebe a natureza divina. E o que é a natureza divina? Um milagre, uma coisa que eu nunca vi na vida.
É como diz a vida eterna. A vida eterna no grego significa receber Deus dentro de nós. Entendeu? Receber Deus dentro de nós. Ou seja, tu recebe aquilo que tem de maior no céu. Dentro. É isso que o diabo não entende. Isso que desnorteia Satanás. Porque o próprio Lúcifer não pode entrar na terra. Por causa da grandeza dele, do poderio dele. Entendeu? Aí Deus entra na terra. Você está entendendo? Aí Deus entra na terra. Mas de que jeito? Através da vida eterna. A vida eterna significa Deus dentro de nós. Deus mora aqui, ó. Entendeu? Aqui. E isso desnorteia Satanás. Entendeu? Desnorteia. Então veja o que é o cristão. Ali não tem como. Daí tu te converte, não esquece mais daquilo, irmão. Quando tu não esquece mais daquilo, o Espírito Santo vai te ajudar a não mais perder aquilo. A tua natureza divina, tu não quer perder aquilo ali. Né? Primeiro amor, não quer perder aquilo ali. Então tu vai continuar na peleia, que nem diz o gaúcho, vai continuar buscando. Não é fácil essa vida, não é fácil isso aqui, ó. Mas o Espírito Santo é que vai guiar. Tá lá, por isso que Jesus Cristo disse para a igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, esqueceu o dia que tu te converteu. Lembra daquele milagre? Aquele milagre da conversão, primeiro amor, né? Aquilo que tu recebeu, a vida eterna que tu recebeu, aquilo que mudou totalmente, que tu ficou doido, louco, sei lá, muita gente, tem várias experiências, as pessoas contam, não tem explicação a conversão. Entendeu? Eu quando me converti, eu me lembro, eu tinha 13 anos, eu estudava lá no Cecília de Costa, lá entrei no colégio lá, e foi uma experiência tremenda que eu não me esqueço até hoje. Entendeu? A conversão ninguém esquece. Entendeu? E quando tu tá ali, tá papá, a conversão vem, aquele milagre vem na tua mente, vem de novo e tu tá. Oh Jesus, oh Espírito Santo, oh me ajuda, oh Espírito Santo, as virtudes, o Espírito Santo vai trabalhando. Aleluia. Só que tu não explica essa experiência, isso. O fato é que ele quer que nós seja igual a Cristo, parecido com Cristo. Né? Porque não é fácil. Como o Abner disse, isso aqui não é fácil, o cara ter paciência, a pessoa ter paciência, se alongando. Não, isso aqui não é pro mundo. Por isso que diz, é só pra igreja. No mundo isso aqui não vai acontecer. Não vai, pode até ensinar uma pessoa do mundo lá. Vai dar risada. Vai Na dizer, verdade, ele vai dizer pra ti, mas vou ter que ir no psicólogo, vou ter que ir no psiquiatra, tomar remédio. Na verdade, as pessoas até buscam auxílios, né, com profissionais, às vezes de psicologia, da saúde, coachings, às vezes para melhorar, né? Mas na verdade é a palavra mesmo que ela exorta, né? E a palavra é o nosso pluma, a nossa regra, é onde ela nos norteia. Irmão Abner, pode mandar um abraço para os irmãos que estão acompanhando o nosso programa. Temos aqui os nossos irmãos do das YouTube. redes sociais. O irmão Jorge, meu amigo, Deus abençoe meu irmão. Tava aí, acho que foi o primeiro a entrar na live hoje. Deus abençoe, irmão Jorge, meu amigo. A irmã Maria Roque também, a paz do Senhor. Deus abençoe plenamente esse programa e todos os irmãos. Deus abençoe, minha Maria Roque, está sempre conosco aí também. A irmã Noemi Nascimento também está entre nós. A irmã Giovana Portela Ortiz da Silva também, Deus abençoe. A irmã Janete Minlá, que deve ser tua parente, hein, Minha Lucas? tia de Curitiba. Tia Olha aí, Leonete, Curitiba. Leandro. Que bênção. Deus abençoe, irmã Janete. Amém. Também a irmã Maria Salete. Deus abençoe a irmã Ide Portela, aí, a mãe Minha do... esposa e minha mãe. Olha aí, Amém. ó, a família Deus inteira aí. abençoe. Ó. Deus abençoe. Irmã Nicole Prado, muito bem-vinda também. Deus abençoe. O irmão Inelvo também está entre nós. Muito obrigado, irmão Inelvo, pela sua colaboração. Deus abençoe. E o irmão César Augusto Nascimento também está entre nós. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Que Deus Alguns abençoe aqui pelo vocês. Facebook também assistindo, né? Cri Guirarno é meu sogro também, que Deus abençoe, né? Minha sogra Célia, o irmão César Piccolo, da cidade de Erechim, Deus abençoe o irmão César, o irmão Lucas Henrique Xavier, né? Aqui do Templo Sede, aqui no Templo Sede tem 3 Lucas agora, né? O Lucas da mídia, É o isso. Lucas Henrique Xavier cheio. e eu que também, né? Mas que bênção. Tá- O que tá era bom multiplicando. ficou ainda melhor. Coisa boa. Está multiplicando. Coisa boa, né? A irmã Tânia Zanfir também, né? Matânia, um abraço. Olha aí, pra Matânia. dama aí, ó. Amém. Que Deus abençoe. A Tânia, esposa do pastor Ângelo, mãe do Abner, né? Deus abençoe. A irmã Solange Bentivoglio, Deus abençoe na escuta, ela diz, né? A programação. E tantos outros que estão acompanhando a programação. Talvez seu nome não foi citado, mas deixe seu comentário para que a gente possa saber de que cidade você está assistindo o podcast Jesus Pode.
de que forma o podcast é entrado na tua vida, que a palavra vem entrar no teu coração, né? Nós já vimos aqui, discorremos sobre o fruto do Espírito, o irmão Eliel, com muita maestria, trouxe, né, esse tema para nós, e acho que é muito proveitoso para nós cristãos, que temos a ambição, né, a cobiça, no lado não pejorativo, mas no lado bom, de estarmos no céu. Nós precisamos ser igual a Cristo, né? Paulo vai dizer, não embriaguei-vos com vinho onde há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, quando nós estamos sob efeito do álcool, nós não estamos sóbrios, nós estamos sendo governados pelo álcool, pela outra matéria, por algo que nos tira o foco. Mas quando nós estamos sob a governança do Espírito Santo, nós somos cheios dele. E nós vamos sendo parecidos com Cristo. Nós vamos largando aquelas bagagens que nós tínhamos outrora do mundo pecaminoso, da natureza pecaminosa, as raposinhas que estavam vendando os nossos olhos muitas vezes, e vamos perdendo elas no caminho, vamos largando elas, não vamos perdendo, nós vamos largando, né? E vamos nos enchendo do Espírito Santo. E que bom que é, né, irmão Eliel? Nós estamos chegando no término do nosso podcast, queridos. Queremos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que tem nos dado de levar a palavra. Nós rogamos a tua oração pela equipe do podcast Jesus Pode, né, pelo irmão Abner, pela irmã Nicole, minha esposa, pela minha vida, irmão Vitro, pastor Mauro, pelos convidados que estão aqui, porque no momento que nós decidimos levar a palavra, irmãos, se trava uma grande batalha espiritual no mundo, né? Então, ainda mais no mundo hoje, a internet nos açoita, muitas vezes açoita os cristãos, né? Tentando reduzir, diminuir a nossa fé, como o irmão próprio Eliel falou, que na escola muitas vezes, havia esse conflito, né? E a internet nesse quesito, ela também tem tentado nos calar, mas nós procuramos levar a verdadeira mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, né? E que o fruto do Espírito Santo nós precisamos para mortificarmos aquilo que habita em nós, que é o nosso coração, né? Nosso coração pecaminoso. A Bíblia vai falar que enganoso é o coração, né? Do homem. Mas nós precisamos, não por nós mesmos, nós não conseguimos. O homem por si próprio não consegue salvar a si mesmo, né? Nós precisamos do Espírito Santo, da ação dele nos nossos dias. Então, irmão Léo, nós queremos agradecer, né? O irmão pode fazer o seu agradecimento também, quiser encerrar com a palavra do Senhor ali, mais um pouco, está muito bom ouvir, né? Recebemos alguns feedbacks. Deixa eu olhar o WhatsApp também. Nós temos o irmão Noé, irmã Isabel, da cidade de Cacique Doble, que estão acompanhando o programa, mandaram até foto aqui, ó, assistindo o programa, o irmão Eliel aqui até gesticulando, olha que bênção, né? Então, no estado de Cacique Doble, o irmão Noé, a irmã Isabel, a Pierina, tivemos juntos na quarta-feira passada, num momento não tão oportuno, né? Tivemos no velório de um familiar deles ali, né? Tive a oportunidade de trazer a palavra naquele momento, um momento de dor. Mas esse mesmo Espírito Santo que nos dá ação é o que nos dá conforto, que nós encontramos todos para vencermos as lutas do dia a dia. Como o irmão Eliel bem falava, a igreja não vive só de alegria, não vive só de vitória, mas muitas vezes nós somos provados, nós somos tentados. E nós precisamos do Espírito Santo para continuarmos na caminhada. Isso aí. É o meu agradecimento, né, irmão Lucas, o Abner, por esse espaço, por este momento abençoado. Amém. Que podemos conversar aqui, né, referente a esta palavra para a edificação das nossas vidas. E concluímos aqui, meus irmãos, para todos que estamos assistindo, que continuemos firmes, dispostos, constantes e buscando, né, a comunhão com o Espírito Santo, buscar ser guiado pelo Espírito Santo, para que venhamos, né, até o dia do arrebatamento, procurar espelhar, né, Cristo, né, na terra, na cidade em que nós vivemos, levando assim o caráter de Cristo, né, levando Cristo a essa sociedade que precisa.
Aleluia. Deus abençoe. Que bênção, irmão Eliel, que Deus abençoe, né? Certamente Deus irá preparar outros momentos para o irmão estar aqui conosco, discorrendo de outros assuntos, né? Nós falamos hoje sobre os frutos do Espírito. Sim. De repente pode marcar para ouvir né, a questão dos dons espirituais também, né? Que é um assunto muito próximo, que às vezes o pessoal acaba confundindo, e tantos outros assuntos, né? Em nome da nossa equipe aqui, eu, Abner, queremos presentear um mimo pequeno, né? Um cevador de mate do Jesus Pode, né? Quando o irmão for cevar um bom mate como né, um verdadeiro gaúcho, vai lembrar do podcast. Então, que Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Irmão Abner. Meus irmãos, então nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco. Agradecer os irmãos por estar nos apoiando, né? Foi um projeto aí relativamente novo, que nós estamos iniciando, e que Deus tenha abençoado e que os irmãos também tenham aí cooperado conosco toda quarta-feira. Agradecemos o irmão Liel também, Deus abençoe o irmão Liel pela palavra abençoada. E também agradecemos todos os nossos irmãos, nosso pastor Ângelo, nosso pastor Mauro, que nos apoiam. E já convido vocês também para quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, estar conosco novamente aqui nesse mesmo canal. E para ouvir mais um pouco da palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos. Queridos, me permita, onde você estiver aí na tua casa, talvez você que está ouvindo no teu posto de trabalho, muitas vezes caminhoneiro, profissional de segurança, da saúde, né, que consegue escutar a programação, ou no conforto da sua casa, onde você estiver, eu convido você a curvar a tua cabeça. Nesse momento nós vamos falar com o Pai, agradecendo por esse momento que tem nos proporcionado de ouvirmos a mensagem do Evangelho. E que essa mensagem venha frutificar em nossos corações. Essa mensagem, cremos que ela foi semeada numa terra. E essa terra é o nosso coração. E nós queremos que ela venha germinar, venha crescer, para nós produzirmos o fruto do Espírito, né? Então, onde você estiver, curva a tua cabeça agora, vamos estar agradecendo ao Senhor. Querido e bondoso Deus, nós louvamos a Ti pela dádiva, pelo dom da vida e pelo privilégio de servirmos. Pois um dia Tu nos escolhesses na cruz do Calvário, onde vertesse o Teu sangue puro, carmesim, Luiz. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado, e agora justificados, nós somos chamados de filhos. Nós somos filhos, aleluia, da verdadeira herança, aleluia, deste pacto que o Senhor tem conosco, aleluia, a verdadeira aliança. Nós queremos muito em breve nos encontrarmos contigo, Senhor. Mas enquanto esse dia não aconteça, Senhor, que nós possamos aqui na terra continuar nossa caminhada, falando do Teu amor, testificando das maravilhas que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, não só na nossa vida, mas no meio da igreja. Nós agradecemos pelo irmão Eliel que esteve aqui ministrando a palavra, a preciosa palavra, que o Senhor venha abençoar grandemente, continuar dando graça, sabedoria dos céus para ele falar do Teu amor, para a sua família, para os seus familiares, que Deus venha continuar abençoando a família do irmão Eliel. Também o irmão Abner, aleluia, abençoa esse jovem que optou por fazer a Tua obra, Senhor, aleluia. Honra ele, capacita ele, Senhor, aleluia. Em o nome de Jesus, nós agradecemos pela vida dele, agradeço pela vida da minha família, da minha esposa, do meu filho, Senhor, aleluia. Lá onde é que eles estiverem, o Senhor pode entrar, aleluia, e operar, aleluia, a Sua obra maravilhosa. Mas também nós não devemos nos esquecer daqueles que precisam do consolo, do conforto, aleluia, da intercessão, aquela que só Tu pode entrar, aonde o médico diagnosticou que não há mais esperança, aonde o advogado já julgou a sentença. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, é doutor por excelência. Nós sabemos que o Senhor pode, aleluia, enquanto a vida há esperança, mas mesmo que não há mais vida, o Senhor pode trazer a vida se necessário for. Nós cremos que o Senhor é o Deus do ontem, do hoje e será eternamente. Que o Senhor pode operar milagres. Neste momento, entra nos lares, visita as famílias, visita este jovem, esta senhora, este senhor que está acompanhando a programação e ouviu e sentiu a voz do Espírito Santo no seu ouvido. Que ele tome essa decisão sábia de servir ao Teu nome. Em o nome de Jesus, Papai querido, nos despede em segurança para o conforto dos nossos lares. E se amanhã o Senhor nos permitir, nós queremos continuar proclamando que Jesus Cristo salva. Amém e amém. Aleluias. Queridos, já foi feito o agradecimento,
Fica nosso convite para você seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Jesus Pode Oficial. Nós temos o nosso canal no YouTube, AD Passo Fundo. Então sejam inscritos do canal, nós temos os outros programas, os outros episódios que tiveram aqui, né? Então você pode estar assistindo, pode estar revendo. Se você gostou daquela parte, você pode voltar, assistir novamente, compartilhar. O mais importante, use as ferramentas que Deus deu na tua mão hoje. Talvez você está com um celular na sua mão e você pense assim, mas senhor, eu não tenho nada para te ofertar. Faça um evangelismo virtual. Compartilhe essa programação com mais pessoas. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossos irmãos. Agradecemos o apoio e que Deus esteja convosco. Deus abençoe também a sua semana e que você possa exercer esses frutos